Pronto, já estamos gravando. Paulo, será que é Paulo? Paulo! Oi, Maicon. Jairo, Elias, acho que é do F. Lucas Santos. Ismael, vou ignorar, né? É isso aí. Paulo! Caraca, você me ama, Yuri. Ah, você é minionzinho, meu. Lucas, acho que é do D, né? Letícia. Vou ignorar a Aline. Ismael tem condições, né, esse menino? Sou bom demais, né? Com toda humildade, cara. É bem humilde você, né? Com certeza. Olha quem quer falar de nível de humildade, Bora rapaz. na É uma Landa, boa. Beatriz, Helena, Jonathan, Wendel. Vai ter vaquejada de pôr da folha. Não tem Danielzinho. O grande amor da minha vida é você. Marisa, Aline, Morena. E vai Conhece? fazer fogueira hoje, Yuri. A gente briga, mas não vive sem você. Sem você. Moenda pra tomar uns 51. Dá sim, uma pedra 90. Beleza, vou lhe ignorar, viu? Pronto, acho que todo mundo já chegou, né? Oi, Gabriel. Não, ainda tem mais um. Meu Deus do céu, quanta gente vai ter aqui? É Danielzinho, é isso mesmo. Não, me deixar a câmera desligada. Eu já vou botar a apresentação aqui. Pronto, acho que todo mundo já chegou. Vejam só, a gente vai para o terceiro ano. Eu vi que vocês pediram algo ligado a Enem, uma articulação e tal. Então, dia primeiro a gente vai ter um webinar com. Oi, José. Oi, mais um. Hein? Meu tutorando, como sempre, atrasado. A gente vai ter um webinar com a Cristina Serra. Ela é uma jornalista famosa, tal, se aposentou há pouco tempo, e estava cobrindo o Fantástico na época do desastre de Mariana. Então, a gente vai discutir desastres ambientais. Então, eu vou preparar, assim, começar o terreno aqui com vocês, com temas sobre desastres ambientais, meio ambiente. Eu tenho 7 questões aqui, que se der tempo, eu passo para vocês aqui, a gente tentar resolver pelo menos uma. Se não der tempo, porque é só até 3, né? Eu envio para vocês no grupo assim que terminar, que aí a gente, assim, não chega a fechar um bloco, né? Mas pelo menos a gente fecha um raciocínio sobre o meio ambiente e pega esse meio ambiente em 2 vertentes. Caso ele venha numa redação, o que é que eu posso fazer? Caso ele seja cobrado em questão, o que é que eu posso fazer? Quem é Rafael Araújo? Na verdade foi a Luísa, a dona da Magazine Luiza. Ela vai estar com a gente. Tem uma pergunta aqui sobre o meu empresário. Foi a dona da Magazine Luiza. E dia primeiro não, dia 11. Sim, Rafael. Dia 11 vai ter um cara também, muito, muito bom. Acho que vocês conhecem, mas eu só vou soltar depois. Esse vai ser assim. Eu quero botar Ismael na mesa do dia 11 também. E a Luísa, eu também fiquei impressionado quando ela aceitou. E, enfim, vamos lá. E até a Cristina Serra também, né, e tal, e aceitou transmitir. Mas vamos lá. Eu entendo mais de... eu entendo mais de Zoom. Então, se eu estiver apanhando aqui, vocês vão me orientando aqui. Seria uma massa, Gabriela Priori. Agora, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Espera aí, que eu tenho que... Ainda estou... É mistério, mistério. Ainda estou aprendendo a mexer nessa bagaça aqui. É isso daqui. É trabalho, Lorena, é trabalho, é trabalho. Pronto. Acho que é isso aqui. Vocês estão vendo aí uma tela? Alguém fale aí no microfone, por favor. Sim. Dá pra ver, dá pra ver. Pronto, agora eu não estou vendo bate-papo. Aí se ou alguém espera, ou se a dúvida tiver que ser urgente, você avisa logo aí.
Visualização, modo leitura. Eu acho que assim fica melhor para vocês, né? Veja só, eu vou tratar com algumas temáticas. Assim, primeiro eu vou pegar do ponto de vista biano, como é que a gente chegou neste ponto, por que é que discutir meio ambiente ele é interessante. E aí a gente vai pegando alguns desdobramentos, eu vou dizendo para você o que é que você pode utilizar como repertório numa redação, o que é que você pode usar como citação, e em questão também. Então eu vou dar ao mesmo tempo para a redação e para a questão. Ponto. Por que eu decidi fazer sobre meio ambiente? Porque dos temas que eu vejo, os alunos, é o tema que geralmente eles têm mais dificuldade, principalmente para a redação, eles entenderem como é que você argumenta. Então, para isso, a gente precisa entender isso numa perspectiva mais geral. Pouco antes de 2015, teve uma reunião, aqui está até aqui, esse marco é do Sendai, que foi uma resolução da ONU, né, de um comitê da ONU, que aprovou alguns protocolos. Porque com o tempo, o que foi que a gente viu? Olha, o ser humano, até que se prove o contrário, ele habita o meio ambiente, ele habita a Terra. A gente não conhece, eu não tenho nenhum conhecimento de alguém que habita o universo, o cosmo, a não ser aqueles que estão lá no ônibus espacial. Né? Então, se a gente habita isso daqui, a nossa relação com o meio ambiente, ela nem sempre ela é harmoniosa. Ah, professor, mas e os índios? Mesmo assim, os índios, qualquer relação do homem com o meio ambiente, existe uma agressão aí, existe uma exploração. A questão é a seguinte, o nível de exploração que a gente tem com o meio ambiente. Eu posso explorar, vocês devem ter ouvido essa expressão, explorar de forma sustentável. O que é que seria explorar de forma sustentável? Eu consumo aquele açaí, aquela goiaba daquela planta, mas aí, no ano seguinte, vai dar de novo, entendeu? Ou então eu planto uma banana, planto uma bananeira, planto um mamoeiro, sei lá, e aí, às vezes, enfim, um pé se bota, mas aí eu planto outro. Então, de forma que na natureza continua a existir aquela espécie, continua a existir aquela produção. Mas ao longo do tempo, quando a gente vai principalmente capitalizando, tornando uma economia ainda mais capitalista, essa exploração do meio ambiente acabou sendo muito acelerada, a ponto de produzir desastres ambientais ou desastres naturais. Uma coisa que a gente vai ver aqui é que existem vários tipos de desastre, não é só quando uma barragem rompe, que é o caso que a Cristina Serra vai falar com a gente. Existem outras coisas que também se referem, que vocês podem utilizar, inclusive, isso como repertório. Do ponto de vista legal e internacional, o que é que a gente tem como marco? O ano de 90 é um marco, porque é o ano da redução, é o ano que o mundo se reúne e diz, olha, a gente já agrediu demais isso daqui. Quem tiver, se for pergunta aí, eu não sei se é alguém entrando, eu fico doidinho. Ah, alguém entrando. Poxa, é pior que... Quem tá travando... Como eu coisei agora que tá travando, aí eu vi que alguém disse, fale, porque eu fico vendo o compartilhamento, eu não vejo... Agora foi que eu vou ter aqui para a tela, então fale, quem tá travando, diga como é que é esse travamento, porque a internet é foda. Parou de travar, alguém diga aí, por favor. Parou, pode continuar. Parou, professor. Então, bora lá. Se travar, não, vocês avisam aí que eu paro. Então, a gente pensou o seguinte, olha, a gente já produziu tanta coisa, tanta merda, tanto desastre, que no nível em que a gente está produzindo, né, você imagina aí o pré-sal, você enfia uma sonda lá a 200 quilômetros, né, vai lá no âmago, né, nas entranhas da Terra. Se aquilo dali papoca, meu irmão, aquilo é um resultado, né, incontrolável. A gente já começou a produzir muitas barragens. E uma dessa história é um resultado incontrolável. Então a gente chegou num ponto que a gente estava acumulando tanta coisa, tanto resíduo de tanta coisa, que era preciso entender o seguinte: como é que a engenharia vai dar conta disso? Então, em 90 a gente fez isso, em 92 teve a conferência Rio 92, que discutiu marcos sobre o meio ambiente, como é que a gente faz isso. 2001, o mundo também se reúne, que é uma estratégia internacional para a redução de desastres, porque alguns já começaram a se tornar muito previsíveis, né? E aí, seguindo, eu não tenho como demorar muito não, porque são muitas coisas, ainda quero resolver a questão. Peraí, que eu acho que chegou alguém. Chegou o Breno. Breno Militar. Peraí, como é que eu volto aqui? Pronto. Yuri.
Tá. Aí, do ponto de vista nacional, você tem o quadro de Sendai, que isso aqui foi uma conferência que teve em 2015. Se eu não me engano, foram 180 países que se reuniram e falaram o seguinte: olha, desastre ambiental, problemas com o meio ambiente, com descontrole com o meio ambiente, ele perpassa vários países. Então, vamos estabelecer protocolos internacionais do que é que os países têm que fazer para poder lidar com isso, porque quem produz petróleo não é só o Brasil. Outros países também produzem. Então, vamos criar um canal de comunicação entre todos. Quem explora minério não é só o Brasil. Quem tem problema de seca não é só o Brasil. Quem tem problema de inundação não é só o Brasil. Então, a gente começou a entender que esses problemas eles permeavam outros tantos países. Então, vamos pensar em uma estratégia global para poder resolver isso. Desculpe. E aí foi feito o quadro de Sendai. Você pode utilizar isso como repertório, né, para poder indicar como a gente veio caminhando para isso e falar por que esse tema ele é relevante. Essa campanha aqui, Construindo Cidades Resilientes, ela é mais recente, ela também já é um desdobramento disso daqui, ela é de 2017, 2018, ela é mais recente. O que ela faz é o seguinte: a ONU decidiu criar uma agência para tratar sobre isso e também financiar essas cidades. Olha, as cidades que quiserem se preparar para isso, as cidades que quiserem evitar os grandes desastres, essas cidades que a gente vai chamar aqui de cidades resilientes, aí o termo vem da física mesmo, a gente vai lá e vai bancar, mas você vai ter que ter um protocolo unificado. A gente vai ver já já como é que isso chega na defesa civil aqui. Veio o Acordo de Paris, que é o acordo para redução de emissão de gases, emissão de lixo, porque o que a gente já entendeu era que a gente já estava produzindo demais. A gente já produz demais, então já é suficiente. E tinha outra coisa que começa a preocupar. Antes, quando a gente tinha muito espaço para colocar lixo, estava de boa. Mas agora não tem mais espaço. Cada vez mais a gente vai se dando conta do quanto que a gente produz de lixo. Quando você chega no supermercado, não sei se vocês já fizeram isso, quando você começa a tirar a quantidade de sacola, se você começar a tirar a quantidade de embalagem, ou se você comprar comida assim para casa, quem vai comprar, às vezes, um almoço, ali você compra a casa. Quando você tira as coisas para poder comer, quando você junta o lixo que você gerou de embalagem, de papel, de plástico, você vê aquela quantidade enorme que foi para aquela família só para comer aquilo. Você imagine isso numa escala muito maior, muito maior, muito maior. Então, todo mundo já foi entendendo que era preciso pensar em uma outra estratégia, porque o lixo começava a se tornar um problema das cidades. Onde é que a gente vai armazenar tanto lixo? Já não tem mais como. O que é que a gente vai fazer com isso? Né? Como é que a gente vai... E até na questão da produção, né? Até onde a gente vai continuar produzindo plástico quando a indústria já é capaz, por exemplo, de reciclar? Então, repare que tem sempre essa articulação entre indústria e preservação do meio ambiente. Essa é uma conexão que a gente já percebeu. O homem não vive sem explorar o meio ambiente, mas se a gente não tomar cuidado, se a gente não tentar preservar a forma como a gente lida com esse meio ambiente, esse descuidado vai se voltar contra a gente, porque aí vai vir um desastre e aí a gente não vai aguentar. Aí vem a nova agenda urbana, que é justamente essa perspectiva. Vamos pensar numa cidade mais verde, vamos pensar numa cidade que seja sustentável, vamos pensar numa cidade que não agride quando não é necessário, vamos pensar em produzir e explorar racionalmente, não mais como se não houvesse amanhã. Ver os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aliás, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é batata para começar a redação, porque tem ODS para tudo. O vulgo do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é ODS. Se você não está aqui, daí isso, ODS. Tem ODS para tudo, são 17 ODS, se eu não estiver enganado, e ele é coringa para todo mundo. Então, você pode começar a sua redação sempre citando isso. Espera aí que chegou alguém, gente, fica doidinho. Vem e volta, vem e volta. Pronto. Então, você pode citar um ODS desse. Então, tem ODS para saúde, para educação, para meio ambiente, para preservação dos mares e oceanos. Então, a gente criou um protocolo e disse o seguinte: quais são os principais problemas que o homem passa na Terra? E quando e como a gente tem que resolver. Então, eu criei um ODS para cada coisa e dei uma meta. A ideia é que até 2030 a gente resolva esses 17 problemas. Esses 17 problemas a ONU chama de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente tem que ter como objetivo resolver isso daqui. Então, o ODS é muito bom para começar a redação. Assim, é uma cartada, você pode até pensar numa estrutura básica de ODS, né? Do ponto de vista mais geral, quais são os aspectos mais relevantes? Então, você tem esse quadro de Sendai, que é o seguinte: eu criei um protocolo universal para lidar com catástrofe.
Chegou um e-mail aqui. Então, para lidar com catástrofe, como é que você faz? Qual o protocolo? Como é que a coisa faz? Uma coisa que eu não sei se a Cristina vai contar para vocês é que lá em Mariana, repare que coisa interessante, uma barragem daquele tamanho. Vocês estão escutando? Sim. 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 Professor. Muito bem, obrigado. Sim, sim. Uma barragem daquele tamanho, e aí, quando ela estoura, aí foi que a Vale veio perceber o seguinte, ela só tinha uma sirene, que estava colocado lá no pé da margem, né, da barragem. Então, quando a barragem rompeu, ela já foi engolida de imediato. Então, ninguém na cidade escutou, porque ela não foi treinada para essa prevenção. E quando rompeu, já tinha isso daqui. Então, isso demonstra, e a Cristina vai falar para vocês, o quanto a gente não seguiu esses protocolos universais. O que é que preconiza esses protocolos universais? Tá, eu vou colocar aqui um empreendimento que tem um certo risco. Então, eu vou dizer o seguinte, se acontecer essa bagaceira, como é que a população no entorno vai lidar? Todo mundo precisa ser avisado e tem que ter um sistema muito robusto para que eu minimize o desastre. E tinham aproximadamente 500 pessoas que viviam no entorno da barragem. Quem percebeu isso ela conta isso no livro, uma mulher chamada Paula. Paula tinha uma motoquinha, tipo uma cinquentinha. Quando ela percebeu a barragem, ela saiu no distrito onde as pessoas moravam, que era mais próximo, avisando a todo mundo que a barragem tinha rompido. 495 pessoas conseguiram fugir e 5, infelizmente, morreram. Se a sirene tivesse funcionado, né, essas 5 também provavelmente não teriam morrido. Ou, se Paula não tivesse ali, os 500 teriam morrido. E onde é que essa sirene estaria na obrigação? Nesse quadro aqui de Senzai, porque ele cria um determinado protocolo. Até que ponto você pode construir alguma casa? Não pode ser muito próximo, mas muito próximo quanto? Ele vai dizer o protocolo. E se tiver rompimento, onde é que aciona? Quem é que toca? Faz o quê? Entendeu? Então é esse protocolo. Aí eles fizeram a campanha, né, de cidades, e aqui do ODS, aqui não vai dar para a gente falar muito, a lei, direção, 2h30. Aqui apresentando, né, o programa em si, Cidades Resilientes, que a ideia é que a cidade comece a se preparar e se prevenir para esses tipos de desastres. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de desastre. Espera aí que eu vou ter que admitir mais uma pessoa aqui. Cíntia. Muito bem, Cíntia. Então, quando alguém falar em desastres ambientais, crimes ambientais, devastação ambiental, é preciso que vocês tenham isso daqui. Na região Nordeste, a seca é um fenômeno de desastre natural ou de desastre ambiental. Então, você pode utilizar isso também como repertório numa redação. Você pode colocar isso no parágrafo de desenvolvimento. Ah, mas lá ele está falando do desastre de Mariana, lá está falando do Césio 37, que eu não sei se vocês já ouviram falar do desastre de Césio 37, que aconteceu ali no entorno de Goiânia, que foi com um elemento radioativo. Então, isso é também desastre ambiental. Outra coisa que você precisa entender é o seguinte, quando a gente fala de desastre ambiental, não é só de grande proporção. Tem um de menor proporção e tem um de grande proporção. Ah, então se três árvores caem na Hermes Fontes, isso é um desastre natural? É, claro que é. Não envolveu a natureza? Não de alguma forma, não alterou a dinâmica social, não levou um transtorno, a rua não teve que ser interditada, as pessoas não tiveram lá, não tem que fazer alteração de trânsito por pouco tempo que dure. Então, isso é um desastre causado por uma contingência da natureza. Agora, isso é um desastre natural de pequeno porte ou de grande porte? Sim, de pequeno porte, mas isso é também um desastre natural, entendeu? É só para vocês entenderem, quando a gente fala desastre, às vezes a gente estica aquilo para uma coisa muito maior. Vou sair de novo porque tem gente aqui para entrar. Voltei. Então, tá aqui. Nordeste convive com seca, convive com inundação, convive com deslizamento. Gente, mas deslizamento é desastre natural? Sim. Agora, repare, vamos intercalar isso com o assunto que a gente viu antes. A gente estava falando sobre pobreza. Se a gente vive num país extremamente pobre, desigual, que as pessoas vão morar nas franjas da cidade, nas encostas, né? Não sei, você não vai lembrar de uma música que tinha bem antiga, não, de Netinho, né? Que é Barracos, eu acho, enfim. Então, se as pessoas vão morar nas encostas, né, nos morros, para poder, porque ali é uma região ilegal e aí acaba sendo mais barato e tal, quando chove e aquilo não está preparado, aquilo causa um deslizamento. Por isso que a gente fala o seguinte, tragédia socioambiental, porque ela tem uma dimensão natural, porque destrói aquela vegetação, cai aquele morro, mas ela tem também
uma trajetória social, porque as casas também são derrubadas. Por isso que a gente fala de um desastre de impacto socioambiental. Assim como também é a seca. Quando não chove, pessoas moram no entorno, e aí pessoas acabam passando sede, pessoas morrem de fome por isso. Isso é um desastre natural. Quando a gente fala em desastre, não é só o fato em si, né? Aquele movimento que vai lá e tem um estouro e acontece. A incidência recorrente de algo intempestivo ligado à natureza também é um desastre. A seca, ela é um desastre natural, ela é um fato socioambiental extremamente relevante. Essa região de seca aqui, ó, do Nordeste, ela é maior que muitos países. E ela tem muita gente morando aqui. Por isso que a gente fala que isso é uma tragédia. Porque é inconcebível que a gente tenha tanta gente morando numa região que não era para ter gente morando. Mas, enfim, eu vou sair de novo, porque tem outra pessoa aqui entrando. Mas, gente, deve ter alguma forma de ser fácil isso, de admitir todo mundo. Na região Nordeste, você tem os incêndios florestais que acontecem sempre, você tem as inundações, tem cidades aqui do Norte que chove todo dia. Você tem a estiagem também, e você tem as terras caídas, que é, algo similar ao do deslizamento. Né? E também é uma situação de desastre natural. Na região centro-oeste, você tem os incêndios florestais, porque é uma região muito seca, né? Então o fogo se alastra muito fácil. Você tem as inundações também, e você tem a erosão, porque o solo ele é muito seco, né? Então ele acaba erodindo, e aí, como as pessoas vão morar lá, isso acaba sendo um desastre que não só tem repercussão natural, mas tem repercussão social, porque as pessoas moram no meio ambiente. A gente mora nisso daqui, e isso daqui isso aqui é a natureza. Então, se a natureza se transforma, quem ocupa aquele solo também sofre, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar na usina de Belo Monte. Só uma pessoa aí, diga, por favor. Lorena, Ismael. Lorena falou aqui no chat que já. Ah, mas falem aqui, gente, que aí parece que eu tô sozinho, parece que eu tô ficando doido quando eu falo com o computador. A usina de Belo Monte, eu queria trazer até uma jornalista, só que ela não pode agora, Eliane Brum, mas ela disse que assim que passar tudo isso, ela vem falar com vocês. Ela é de São Paulo, ela é muito renomada e hoje está morando lá. Ela, quando narra o que foi a usina de Belo Monte, ela fala, isso daqui é uma filha da putice. Porque elas pegam o seguinte, eram pessoas que moravam em regiões ribeirinhas. De repente veio a usina, expulsa todo mundo e criou um bairro para eles. Só que colocou esse bairro na periferia de Altamira, que é uma cidade. Então, eu tinha um contexto social, a minha relação com a natureza, ela era de um povo ribeirinho. Eu vivia de plantação, eu vivia de pescar, né? Eu tinha o meu tempo de acordar, o meu tempo de dormir, tudo isso baseado na forma como eu lido com a natureza, que é também onde eu vivo. É a forma que eu me relaciono com o espaço em que eu vivo. De repente, alguém chega lá, me tira dali, me coloca em uma cidade que foi feita só para esses moradores, distante de tudo, e é uma região periférica. Pra vocês entenderem o que é que significa isso. Ela fala, oh, isso é tão fila da puta, velho, que, e é pior que eu tô gravando isso, mas tudo bem, eu digo que é, se desse Gonçalves de, né, a gente pede licença. Todas as casas foram construídas de uma vez só. E o banheiro da casa, o principal banheiro da casa, ele fica de frente para a cozinha. Agora eu quero que você me diga, quem em sã consciência constrói um banheiro de frente para a cozinha, onde as pessoas comem e fazem comida? Então isso é a prova do descaso que a gente tem. Então ninguém nem ligou para aquele povo. O pessoal não estava nem aí. Por isso que a gente fala de tragédia socioambiental. Porque não é só a relação que você tem com o desgaste do curso do rio, mas é a tragédia que você gera ao fazer isso na vida das pessoas que estavam ali, certo? Na região sul, tudo isso vocês podem utilizar aqui como repertório. Vocês podem pegar vários fatos desses e falar que o Brasil ele é múltiplo em suas dimensões. Né? O Brasil, você pode até desencadear isso daqui para a sua proposta de intervenção. Porque como a gente tem vários problemas e tem problemas que é muito regionalizado, então a gente pode pensar em um problema só para a seca. Você pode tratar com tragédia ambiental, socioambiental, né, no todo, mas depois você foca na seca, você pode focar nos incêndios florestais, você pode focar
nas inundações. E aí você já vai direcionar a sua proposta para aqui. Esse daqui é o quadro geral, para que você saiba que existem várias possibilidades para você atuar. Dali, você escolhe uma dessa e vai. Você não escolhe todas, senão você vai se perder. Na região sudeste, a gente tem os incêndios florestais, a gente tem deslizamento, inundação, estiagem, seca. Na região sul, você tem os vendavais, né, os granizos, você tem um pouquinho de seca, um pouquinho de estiagem, mas aqui não é tão grave assim. Então, você pode até colocar no seu argumento o contraste, né? O quanto a seca impacta o sul, mas ela impacta muito mais cá. E outro contraste que você pode colocar também é que, como no mesmo país, a gente vive o contraste da seca e da estiagem, onde uma região sofre com seca e outra com excesso da água. Só para a gente entender que essa conexão entre homem e natureza, ela é variável também, mesmo dentro do mesmo país. Aqui é um exemplo de uma inundação. Por que isso daqui é um desastre? Porque para quem está morando aqui, você tem que alterar a sua vida. Aconteceu algo muito parecido com isso, cadê Riachuelo, né? Que teve naquela região ali de Riachuelo, mas qual foi a cidade, Yuri? Que eu esqueci agora, estava passando no jornal esses dias. Não sei se foi Divina. Foi nessa região. Foi Riachuelo? Foi, tava assim ontem aqui. Pronto, isso daí é um desastre ambiental. Ah, professor, eu posso utilizar a minha referência, então, na redação, para falar da minha cidade? Pode, porque isso é um desastre. É claro, mas só pode ser uma coisa grande. Não, eu não falei que tem vários tamanhos, vários portes. Para quem passa por isso daqui é um transtorno imenso. Para mim, que estou de fora, eu posso dizer, não, isso é de um porte menor, foi só uma rua, 2 ruas, 10 ruas. Mas para quem mora nessa uma rua, 10 ruas, é um transtorno imenso, uma coisa de grande porte. Então, você pode utilizar até como forma de exemplificação. Isso é uma característica que você pode utilizar no parágrafo. Você pode falar das inundações e você dá como exemplo aquilo que aconteceu na sua região e o transtorno que isso gera. Você não está dizendo que essa é a única forma, aquilo é um exemplo. Deixa eu sair de novo, que entrou alguém de novo. Eu não estou acompanhando o chat não, viu, gente? Se vocês falem aí... Tá. Depois eu vou ler tudo esse chat aí, viu? Vocês estão vendo esse brasão aqui da Defesa Civil? Eu acho que eu nem expliquei para vocês o que significa, né? Sim. Isso daqui, deixa eu explicar para vocês. O laranja, lembra que eu falei dessas reuniões internacionais? Aqui, nessas reuniões internacionais, ficou definido que o laranja é a cor universal da defesa civil. Então, sempre que você observar desastre no mundo inteiro, se tiver alguém usando a cor laranja, esse alguém está atuando em nome da defesa civil. No Brasil, a defesa civil, ela surgiu ali no período de Segunda Guerra. Na verdade, a gente montou a nossa defesa civil com um ataque antiaéreo. Foram os militares primeiro, depois, quando acaba a Segunda Guerra, o que a gente vai fazer com esse ataque, com essa galera que estava fazendo o ataque antiaéreo? Agora vamos se voltar para dentro e vamos fazer a proteção civil, né? A proteção ligada às encostas, aos desastres naturais. Por isso que tem o triângulo aqui, porque esse triângulo aqui refere à união das 3 esferas, do município, do estado e do governo federal, porque tem a defesa civil do município, defesa civil do estado e defesa civil federal, esse triângulo aqui. Essas 2 curvinhas aqui, é 2 mesmo, a ideia de que, porque a defesa civil, ela atua em desastre, em desordem, está todo mundo preocupado, louco, né? Então precisa de quê? De proteção. Então é a mão que protege, através dos seus 3 entes. E até a cor azul tem uma explicação, porque é a cor da calma. Porque quando você está no desastre, você precisa que alguém lhe acalme, que alguém direcione. Você vê que até o símbolo da defesa civil, ele tem algum grau de unificação, ele tem um sentido e um porquê. Acho que ninguém sabia disso, né? Aqui é uma região de desastre no Brasil, aqui em Salvador, um deslizamento. Então, por isso de entender por que é tragédia socioambiental, porque não é só essa parte aqui da natureza que sofre. Ao fazer isso, as pessoas que ocupavam este espaço aqui também sofrem. Por isso é que a gente fala de tragédia socioambiental. Isso é um desastre natural, porque aquilo não estava previsto no curso natural das coisas. É um desastre, é uma ação que não estava prevista, que tem características sociais e também ambientais. Alguém tem alguma pergunta? Ô, professor, o áudio tá travando. Tem alguma coisa? Ô, gente, pior que eu já tô perto do... A Aline abriu o microfone e cadê a interferência?
Eu vou tentar chegar mais próximo da... Tá travando muito, muito, muito. Não muito. Pouco. Sim, sim. Sim ou não? Não. Pô, mas, Só tá um Yuri, chiado aí, só. mute aí. Vou Não, tentar ficar mais próximo o aqui. chiado é a Aline, mute ela aí. Tem que mutar a mina que tá com o negócio aberto, ligado. Ah, tá. Parece um avião. É, o professor tá falando e tá ficando agora. Atrás. É porque... Tá Como bem é que eu vou agora saber também. quem tá aberto? Parece Me ser o ajuda aí. Vê aí Ismael. quem tá aberto. Voltou. Agora melhorou. Professor, Parou. Tá. é, Oi. em qual escala um desastre acontece que tem uma repercussão, uma intervenção internacional? Tem que envolver 2 ou mais países, ou que tenha interesses, entendeu? Então, se você pegar a região do Golfo, a região da Arábia ali, você tem, às vezes, um oleoduto que passa por vários países. Ou uma repercussão de um país que altera em outro. Então, você tem um rompimento de uma plataforma de petróleo, que o óleo, se não for controlado, vai chegar até um outro país. Vocês lembram do derramamento de óleo que teve? É porque já aconteceu tanta coisa que a gente esquece, né? Que veio aqui para o Nordeste, Sim, que sim. apareceu nas praias aqui. Aquilo provavelmente é um desastre de caráter internacional. Porque ou aconteceu em águas internacionais, algum petroleiro, algum navio que estourou e tal, ou é de alguma plataforma de algum outro país que não foi feito o controle e veio desaguar até aqui. Então, como ela atingiu uma repercussão socioambiental que foi além de um país, vai. Além disso, isso pode ser operado também no mundo socioeconômico. Aí eu vou integrar este assunto com o que a gente viu antes. Os principais fundos de mercado do mundo se uniram e falaram o seguinte: Brasil, a gente representa algo em torno de, eu não lembro se foram 20, mas acho que é em torno assim, 20 ou 10 trilhões de reais. A gente é o maior fundo de investimento do mundo. E disse: Brasil, ou você cuida da sua floresta, ou a gente não vai investir em nada. O que é não investir em nada? Esses fundos, eles compram shopping, eles compram hidroelétricas, eles compram coisas que não tem nada a ver com o meio ambiente. Eles investem aqui no Brasil, eles abrem empresas de telecomunicação, enfim, eles compram empresas que abrem estradas, eles fazem um monte de coisa. Só que hoje o mundo está muito sensível a essas questões ambientais, então ninguém quer investir em um país que não cuida das suas questões ambientais. Então ele acaba tendo uma repercussão internacional, porque o país que não cuida disso, e veja que isso tem uma trajetória. Por que eu posso cobrar do Brasil hoje? Porque o Brasil participou lá desde 2010, na verdade de 1990, das primeiras reuniões internacionais na ONU, e que a gente começou a pactuar sobre o meio ambiente. Então, quando o mundo vem para cá cobrar do Brasil, eles dizem o seguinte: rapaz, desde 1990 que a gente está cobrando de vocês. Ai, Jesus. Olha que agora eu vou começar a zoada aqui. Ah, parou. Ai, gente, ouvida. Eu disse que eu nunca mais vou... Bom, vamos ver se não cai agora. Então, por que é que eles cobram? Não, tamanho do cano não. É porque minha mãe inventou de fazer uma pequena obra aqui. Aí é assim. É enchendo e derramando, como diz a Davenon. Vamos lá. Então, onde era que eu estava? Me lembrei. Em 1990, o povo fica cobrando no Brasil. Pronto, então desde lá que a gente vem cobrando. Olha, o Brasil não tem como mais, porque todo mundo se preveniu, todo mundo já está aprendendo a lidar com seus desastres. Tem outra, 20% do clima do mundo, ele é controlado pela umidade da floresta amazônica. Então, por que é que tem tanta pressão? Ah, mas o Brasil diz: não, mas é soberania, isso está acontecendo aqui dentro. Mas em outros países dizem: meu querido, esse desastre aí, além de ter uma conotação ambiental, ele tem uma conotação social, porque isso vai mexer com o clima do planeta. Então, todo mundo se sente meio que dono
da floresta por isso. Então, é uma questão também de política internacional. Por isso é que o mundo cobra tanto que a gente aprenda a lidar com esses desastres. Mais alguma dúvida? Ô, professor, mas então, no caso, tipo assim, epidemia de Zika vírus seria um desastre natural, né? Não. Seria, ele pode ter até uma relação. A gente pode ver o seguinte, a dengue. A Zika é verdade, que a Zika também vem do Aedes, né? Mas aí, sim, seria um desastre, na verdade, um desastre sanitário e ambiental, porque é o não cuidado da água que causa a proliferação do mosquito, que causa a proliferação da doença. Então, não é um desastre ambiental em si, entendeu? Mas que tem uma relação. Se houver uma inundação, porque para ser desastre ambiental, tem que ter uma causa principal ligada ao meio ambiente. Mas por que não é só ambiental, é socioambiental? Porque nesse meio ambiente é que mora o homem, ou deste meio ambiente vive o homem. Por exemplo, uma coisa interessante agora, já vou, Ismael. A praga de gafanhoto. Acho que vocês viram. Por que isso é um desastre socioambiental? Ah, mas não está atingindo a lavoura. O que eu tenho a ver com a lavoura? Eu estou aqui. Mas quando essa lavoura for atingida, ela vai destruir a plantação, vai diminuir a oferta de grãos no mercado, que vai afetar a forma como a gente tem acesso às coisas para comer. Viram como isso se transforma agora em uma dimensão social? Viram porque isso é uma tragédia socioambiental agora? Diga-me. Então, o que justifica o desastre é a ação do homem, no caso. Não necessariamente. Assim, é também a ação do homem. No caso que mas um desastre ele pode ser natural. Sim, mas geralmente não é porque o homem mexeu? Sim. É porque, assim, para ser um desastre natural, tem que ter, assim, sei lá, um vulcão que entra em erupção. É um desastre, porque ele causa uma alteração na dinâmica toda, né? Ele pode emanar aqueles gases que